Fala aí, pessoal, estamos aqui com a questão do IFCE 2024 desse ano, do dia 22, que foi esse domingo agora, 22/7. E a questão número 60, ela diz o seguinte: um cubo teve cada uma de suas 6 faces divididas por uma das diagonais de cada face. Obtendo assim 12 triângulos, serão escolhidos ao acaso e pintados 2 desses triângulos. Então eu tenho um cubo, tal qual esse da figura aí, e eu ao acaso, fechando os olhos, vou pintar 2 desses triângulos aí. A probabilidade de que esses 2 triângulos pintados estejam em uma mesma face é, olha só, para a gente calcular qualquer probabilidade, a gente precisa descobrir quem são os casos favoráveis e dividir pela quantidade de casos totais, os casos totais, certo? Para a gente descobrir os casos favoráveis, nós temos que pensar da seguinte maneira. Vamos pegar cada face e enumerar ela. Temos a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6. Fazendo esse belo trabalho, nós também podemos enumerar os triângulos. Por exemplo, o triângulo 1 pode ser chamado de T1 e o triângulo 2 pode ser chamado de T2. E esses 2 triângulos poderiam muito bem estar na face 1, enquanto que os triângulos 3 e 4 poderiam se encontrar na face 2, assim como o triângulo 5 e o triângulo 6 na face 3. E arbitrariamente também poderíamos dizer que o triângulo 7 e o triângulo 8 na face 4, assim como o 9 e o 10 na face 5, e bem como, por fim, o triângulo 11 e 12 na face 6, ok? E se você concordar e reparar bem aqui, concorde comigo ou não, esses pares ordenados que eu separei aí, os triângulos de cada face, eles são nossos casos favoráveis, porque se eu escolher um desses casos, eu vou ter então o que eu quero, que a questão está me pedindo, ok? Se eu pintar qualquer um desses triângulos exatamente na ordem como eles estão, o par ordenado F1, ou o par ordenado F2, ou o par ordenado F6, eu vou resolver um problema. Então, meus casos favoráveis eu já encontrei. Perdão, aqui, passou aqui. Os casos favoráveis eu já encontrei. Esses casos favoráveis são 6, ok? Agora, eu preciso descobrir quantos são os casos totais. Olha só, eu vou ter que escolher 2 triângulos de cada face, um par ordenado. E eu tenho 12 triângulos no total. Se eu fosse calcular a quantidade de triângulos, combinações disponíveis que eu poderia fazer, seria uma combinação de 12, escolhe 2, né? De 12 triângulos eu vou escolher 2. Então seria 12 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 10 fatorial. Isso aqui é o mesmo que fazer 12 vezes 11 vezes 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 10 fatorial, ok? Resolvendo essas contas, cancelando esse 10 fatorial com este 10 fatorial, e 12 vezes 11 é 132, 2 fatorial é 2, 132 dividido por 2 dá 66. Essa é a quantidade de pares que eu vou ter aqui no meu total, à minha disposição, à minha escolha, ok? Por conta disso, os casos totais vão ser 66. Então, a minha probabilidade vai ser 6 sobre 66, que é 1 sobre 11, certo? 1 sobre 11, que é 6 sobre 66. Mas, se você observar aqui, a gente não tem essa resposta, né? Olha só, o entender, ele é 1 sobre 6, se eu fosse simplificar. O empenhar, então, seria 2 sobre 32,
seria o mesmo, né, que 1 sobre 66. E a gente percebe aqui que não pode ser 1, porque a quantidade de casos favoráveis ainda é 6. Eu tenho 6 opções distintas, né? Então, assim, se a questão não tiver um erro, ela não tiver errada aqui, certo? Na digitação das possíveis respostas, se a banca não tiver errado com esses camaradas aqui, então muito provavelmente, né, considerando-se que ou nós erramos aqui as contas, ou ainda pior, né? Podemos dizer aqui que a pessoa aqui estava pensando em outro problema e digitou outra coisa, certo? Então essa questão aí, talvez caiba um recurso aí por parte do pessoal que estiver atento e vale a pena dar uma olhada aí. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí, pessoal. É interessante saber se eu também errei, certo? E por enquanto vamos observar uma outra questão da prova também. Eu tenho aqui a minha questão 66. Só um momento aqui, deixa eu apagar a tinta. Tem aqui a minha questão 56, perdão. Também do IFCE 2024. Ele diz o seguinte: observe a função a seguir. hx igual a e na x menos 2 elevado a x mais Ln de x menos logaritmo de x na base 3 mais 2025. E ele pergunta: a derivada de segunda ordem da função é uma dessas opções aí, né? Então vamos calcular aqui a derivada da função. Bora lá. Vamos calcular aqui a derivada da minha função. Eu desejo, então, calcular h2 da minha h de x, que é igual a e na x menos 2 elevado a x mais logaritmo natural de x menos logaritmo na base 3 de x mais 2025. Eu vou ter que a minha h', famosa h', vai ser igual a e na x, que é derivada de e na x é e na x. E caso vocês não percebam que essas derivadas são todas derivadas simples, né? Nós fazemos elas diretamente, não precisamos fazer muita cerimônia. Se lá na prova também você não fará essa cerimônia toda. Nós vamos ter aqui derivada de menos 2 elevado a x, derivada de a na x, certo? O a mais feio. Derivada de a na x, ela é sempre a elevado a x Ln de a, ok? Então 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a x logaritmo natural de 2. Enquanto que eu tenho a derivada de Ln de x. Derivada de Ln de x é sempre 1 sobre x nessas circunstâncias, ok? Então nós vamos ter 1 sobre x aqui, menos derivada do logaritmo natural na base 3, logaritmo na base 3 de x, né? Perdão, logaritmo natural não. Pequena confusão aqui. Olha só, quando eu tenho um logaritmo na base a de x, isso aqui é a mesma coisa, a derivada dele, de 1 sobre x logaritmo natural de a, ok? Então vamos empregar isso aqui, vai ficar 1 sobre x logaritmo natural de 3, mais a derivada de uma constante, que é 0. Tranquilo? Ótimo. Agora vamos aqui passar para a minha segunda linha, que eu quero, não quero h', eu quero h2', quero a derivada segunda. E aí, novamente, nós vamos ter esse e na x aqui, ele é invariável, ele não muda, né? Derivada de e na x é e na x.
menos a derivada de 2x EVN de 2. Vamos reparar o seguinte. 2x EVN de 2 é uma função composta, certo? Ok, galera. Olha só. 2 elevado a x vezes EVN de 2, nós vamos utilizar a regra do produto aqui, ok? A regra do produto, né, quando você tem u vezes v, a derivada disso aqui vai ser igual à derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, ok? Então, a derivada de 2 elevado a x vai ser equivalente a 2 elevado a x EVN de 2 vezes o segundo, né? Que é EVN de 2. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Só que nosso segundo é uma constante. Ok? Então, aqui a derivada desse cara é zero. Se a derivada desse cara é zero, então aqui fica mais zero. Novamente, então nós temos que 2 elevado a x vezes EVN de 2 vezes EVN de 2 vai ser 2 elevado a x vezes EVN quadrado de 2. Então aqui fica menos 2 elevado a x EVN quadrado de 2. Mais a derivada de 1 sobre x, né? Derivada de 1 sobre x, vou botar a simplicidade da derivada aqui, vai ser igual a derivada de x na menos 1. Que isso aqui, usando a regra do expoente, vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui fica mais menos 1 sobre x ao quadrado, menos a derivada desse camarada aqui, 1 sobre x EVN de 3. E aí nós vamos ter que utilizar a regra da divisão, né? Quando você tem u sobre v, a derivada desses camaradas vai ser igual à derivada do numerador vezes o denominador, menos a derivada do denominador vezes o numerador, sobre o denominador, deixa eu apagar aqui para não confundir você, o denominador ao quadrado. Aplicando isso em 1 sobre x EVN de 3, a derivada dele vai ser igual a derivada do primeiro, que é zero, vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro. Quem é a derivada de x? EVN 3. Quem é a derivada? Utilizando a regra do produto, a gente vai ter que essa é a derivada do primeiro vezes o segundo, que dá 1 vezes EVN de 3, que é EVN de 3, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que dá x vezes 0, que é 0. Então eu tenho aqui a derivada desse cara é EVN de 3. Então aqui fica EVN de 3. Tudo isso sobre x vezes EVN de 3 ao quadrado, que dá x ao quadrado, EVN ao quadrado de 3. Então isso aqui tudo vai ser equivalente a menos EVN de 3 sobre x ao quadrado, EVN ao quadrado de 3. Simplificando este EVN com este expoente aqui, nós vamos ter que fica menos 1 x ao quadrado EVN de 3. Este menos com este outro menos fazem mais, então fica 1 sobre x ao quadrado EVN de 3. Se nós viermos aqui, demos uma simplificada nesse jogo de sinais aqui também, para economizar um espaço, nós vamos ter que a nossa h' vai ser esta expressão aqui. E na x menos 2 elevado a x EVN ao quadrado
de 2 mais 1 sobre o x ao quadrado mais 1 sobre o x ao quadrado em 3. Ok? Não é uma questão tão difícil assim, nem tão demorada se você fizer de imediato. E a nossa resposta correta seria o nosso item B. Ok? Valeu, pessoal. Espero que tenham compreendido. Essa aqui, diferente da anterior, não deu um resultado inesperado, né? Deu um resultado que era uma das opções. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma contestação, por favor, deixe nos comentários, a gente vai estar dando uma olhada. E boa sorte aos demais que fizeram essa prova do IFCE desse ano. Valeu, pessoal!